Pessoal, eu sou o Alex, como você já deve saber, e hoje eu venho aqui fazer uma coisa que eu já deveria ter feito há muitos meses atrás, quando eu comecei a direcionar aqui as minhas atenções para o canal. Quando eu comecei a investir pesado aqui, gravar vídeos, eu já deveria ter feito isso, tá? Que é contar a história de como eu entrei, como a música passou a fazer parte da minha vida. Se liga aí, se inscreva no canal, ative o sininho para notificações. Se você gostou, deixa o seu like aí. Se não, comenta aí, deixa a sua sugestão. Um joinha para baixo aí também pode ser, beleza? Afinal, aqui ninguém agrada todo mundo, tá? Você também não é obrigado a gostar do que eu estou fazendo aqui. Você também não é obrigado a dar sugestão, não é obrigado a deixar o like, tá bom? Você também pode deixar o dislike e deixar a sua crítica aí de forma sugestiva, uma crítica de forma construtiva. Beleza? É o seguinte, aconteceu em 1999, tá? Para você que é da geração anterior aí, que é da minha, no caso da década de 80, tá? Tava vivendo aí a minha adolescência na década de 99, na década de 90, perdão. No final da década de 90 eu tinha por volta aí de 13 anos, tá? Em 99, que foi quando eu estudava na sétima série, tá? O meu professor de inglês na época, ele era músico, tá? Ele é até hoje músico, mas é o seguinte, ele levava algumas letras em inglês pra gente aprender, né? Com o inglês e utilizava da música disso. O nome da música era nada mais, nada menos de a música lendária de John Lennon, que era Imagine, tá? Ele sugeriu um trabalho em grupo, tá? Uma apresentação em grupo, em dupla, na verdade. E assim, eu sempre fui tímido na minha, então eu acabei sobrando e sobrou uma outra colega. O que que aconteceu? Aí nós decidimos, né, os renegados, os rejeitados aí, nós decidimos nos unir, fizemos uma dupla, e aí foi onde que eu apresentei cantando Imagine, né, com o teclado na época que ele tocava, e aí nós apresentamos e ninguém esperava e fomos super bem, né, na verdade. E aí na época ele deu nota máxima pra gente e de uma certa forma fomos aplaudidos pelos nossos colegas, tá? E a partir daí ele chegou e me convidou para participar de um show de calouros, tá? Na verdade eu não ganhei, mas eu fui bem colocado, sim, era a minha primeira experiência, eu nunca tinha cantado em público e na verdade nem nunca tinha cantado, na verdade, era só chuveiro mesmo ali, no banho mesmo que eu cantava. Então a partir daí despertou o meu interesse, eu participei de um show de calouros, depois me convidaram para participar do segundo, eu participei de dois, e aí eu fui para o meio evangélico, eu passei a tocar na igreja, eu fui para a igreja, né, evangélica, a primeira igreja batista em Pavão, tá? E foi lá que eu comecei a aprender a tocar violão, né? O meu foco principal, a princípio, era teclado, então eu comecei a fazer aula de teclado, só que ficou só na teoria, né? E o violão era mais acessível, como eu não tinha condições de violão, eu conseguia emprestado. É, Aí foi o meu foco e eu passei a investir o meu tempo em aprender a tocar violão. E foi a partir daí que eu ingressei, né, para o meio evangélico, porque eu comecei a frequentar a igreja, eu sempre ouvi a esposa do pastor falar assim, eu quero ver quem vai ser o primeiro a tocar essa guitarra que a igreja ganhou. E a igreja meio que não tinha meio que instrumentista na época. E aí eu me despertei para isso e fui fazer algumas aulas, né? Depois eu não consegui terminar, fazer as aulas porque era pago, né? E eu não ganhava o suficiente na época para pagar um mês, por exemplo. Eu só consegui pagar um mês e aí eu fiz uma semana e desisti. E aí o que que eu fiz? Eu tinha um violão quebrado lá na igreja. E o pastor na época ele tinha uma marcenaria, né? Aí o que aconteceu? Eu pedi o violão para mim e um colega meu de outra igreja me arrumou um braço do violão. Eu fui lá e levei na marcenaria e eles tiraram o braço e quebrado, né? E colocou o braço inteiro. E aí ficou um tempo lá reformando. E aí eu fui lá e consegui comprar as tarraxas
e montei um violão ali naquilo. Comprei umas cordas, né? Aí na igreja mesmo comprou as cordas. E eu coloquei as tarraxas, perdão. E daí eu passei a me dedicar ao violão. E aí, nesse período, eu participei de um terceiro show de calouros, que era na igreja vizinha lá. E aí foi quando eu ganhei a primeira vez, né? Não sei se eu fui tão bem o bastante assim para ter ganhado, mas eu fui votado como o melhor na época. E aí eu ganhei uma cesta na época lá, né? E foi o momento que eu comecei a me empolgar, né? E a querer crescer, na verdade, como músico. Aí eu passei a praticar mais. Teve até um período aí da minha fase aí que eu deixei de ir para a escola para ficar ensaiando lá, o que eu não recomendaria isso para ninguém. Mas aí eu perdi um ano, na verdade, por isso. Mas aí foi o período assim que eu mais cresci, entre aspas, né? Como violonista. Aí, por fim, em 2009 eu vim para São Paulo e fiquei de lá até recentemente agora aí, sem só trabalhando e sem praticar, praticamente zero, né? Aí eu consegui esse violão aqui emprestado, né? Nem meu ele é, né? E olha a condição que ele já tá agora. Eu não peguei ele assim, ele tava numa condição melhor, só que daí o tempo em si, né? Acaba por ele ser um violão simples, né? De uma qualidade mais inferior, né? O material não é de primeira, então a tendência é eles, né, começar a deteriorar mais rápido, né? E às vezes por ficar muito tempo assim sem ser utilizadas, foi enferrujando aqui as tarraxas e desgastou, né? E aí, quando eu decidi investir mais assim na prática, foi quando eu fiquei desempregado recentemente. E aí que eu decidi investir no canal, gravando vídeos, tentando fazer o que eu de melhor talvez sei fazer. Não que é melhor do que muita gente, mas talvez o melhor que eu consiga hoje. Então, eu voltei à prática, né? Ainda tem sido um pouco difícil porque eu tenho também outras funções a cumprir aqui. Às vezes eu não tenho muito tempo de estar dedicando, praticando, né? Mas é isso aí. Se você se identificou com a história aí, comenta aí. Se a sua história é parecida, comente aí também, tá bom? Se conhece alguém parecido, comente aí também. Eu espero seu apoio aí no canal, tá? Espero que esse vídeo tenha um alcance maior do que os demais.